Fala, meu povo! Estamos aqui de volta no canal, dessa vez para apresentar para vocês o movimento circular. Até então a gente falou sobre movimentos, definimos movimento, mas apenas movimentos retilíneos. Movimento retilíneo uniforme, que era aquele que tinha velocidade constante, e o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, que era aquele movimento que tinha aceleração, mas uma aceleração constante, uma taxa de variação da velocidade constante, fixa. Aqui o movimento não é retilíneo. Todos os outros casos ali, a gente sempre tinha esse pressuposto de que tudo se passava numa linha reta. E quando o cara faz uma curva? E quando você está analisando o movimento num carrossel ou num toca-discos, como esse aqui da imagem do lado? Como é que a gente vai analisar? Se eu tenho um atleta, por exemplo, pista de corrida, atletismo, muitas vezes o cara faz uma curva ali no estádio. Como é que a gente vai analisar esse movimento? Então, para isso, a gente vai trazer hoje para vocês os fundamentos do movimento circular, que podem ser utilizados tanto quando você está realmente girando, você está rodando, ou quando você faz um trecho de um círculo, de uma circunferência. Trecho de uma circunferência, quando você está numa curva, por exemplo. Bom, então esses movimentos podem ser analisados usando os fundamentos que a gente vai apresentar aqui hoje. E eu já vou começar logo com essa vitrola aí, com esse toca-discos aí do lado. Dá só uma olhada, ó. Queria que você notasse que eu marquei alguns pontos aí na figura, eu quero falar rapidamente sobre eles. Veja só, A e B, esses pontos que vocês estão vendo bem aqui, ó, o A e o B, são dois pontos que estão alinhados aí no disco, eles giram juntos. Então, não importa o quanto o disco gire, o A e o B sempre vão ficar alinhados aí. E aí eu fiz um deslocamentozinho rápido dos dois, mostrando como é que é o comportamento de cada um dos pontos. Ó. O A, depois de um certo tempo, o A vai para a posição A', e o B, que fica sempre alinhado com ele, vai para essa posição que eu chamo de B'. O que você vai notar? Apesar deles estarem rodando juntos, estarem girando juntos, completando voltas juntos, estarem sempre alinhados, para fazer um deslocamento, não sei se você está notando isso aí, mas o A precisa andar bem mais. O A precisa percorrer esse caminho todo e o B precisa percorrer só isso aqui. Se a gente comparasse essas tiras, esses arcos, você ia ver que o do B é menor. E aí como é que eu vou linkar esses dois? Já que eles giram juntos, já que eles terminam voltas juntos, já que eles estão sempre alinhados. Se tem essa diferença, então quer dizer que a diferença para o ponto de giro, digamos assim, o raio, vai atrapalhar, vai interferir? Tem como eu juntar para fazer uma análise comum aos dois? Tem. Seguinte, quando a gente vai para o movimento circular, a gente deixa de olhar para esse arco. Não é nem que não é nem que despreze não, vocês vão ver que em alguns momentos a gente vai até calcular esse arco. Mas aqui o nosso grande foco não é com esse arco, é com uma coisa que tanto A quanto B têm em comum, que é o ângulo entre eles. Esse ângulo que eu vou marcar aqui, ó. Esse ângulo que eu estou marcando aqui, ó. Então, para sair dessa posição inicial e ir até a posição final, tanto A quanto B vão fazer uma abertura, vão ter um ângulo de abertura. E esse ângulo é o mesmo para os dois. Mesmo que o A ande um pouquinho mais do que o B, mas esse ângulo vai ser o mesmo. É esse o ponto que a gente vai usar como referência para analisar o movimento circular. Ao invés de nós darmos o foco para o arco, não que a gente não calcule. Em alguns momentos vocês vão ver que a questão vai exigir que você calcule o arco. Mas a gente não vai olhar tanto para o deslocamento linear, para esse arco, mas a gente vai começar a olhar também para o ângulo. Tá? A gente vai começar a olhar para o grau de abertura. Vamos ver, por exemplo, a taxa com que esse grau de abertura vai aumentando. Então, por exemplo, do mesmo jeito como eu medi uma coisa em metros, eu vou medir esse grau de abertura, vou medir em graus, vou medir em radianos. Como eu medi uma velocidade em metros por segundo, aí eu vou medir quantos graus por segundo, quantos radianos por segundo está abrindo, Então, essas são análises que a gente vai fazer aqui no movimento circular e nesse vídeo a gente já vai trazer para vocês, tá bom? E aí, claro, estou falando de ângulo, eu preciso mostrar isso aqui para vocês, medindo os ângulos. Tem duas formas de você medir os ângulos, você pode medir tanto em graus quanto em radianos. Uma volta completa em graus, se você fizer um giro completo, esse giro completo vai corresponder a 360 graus, mas tem uma outra maneira de medir que é em radianos, que você pode dizer que uma volta completa dá 2π radianos. Então, tanto faz. Você pode medir um ângulo, como eu coloquei aqui no cantinho, aqui embaixo, de 0 a 360 graus, ou você pode medir um ângulo de uma volta completa, dentro de uma volta completa, você tem esses ângulos entre 0 e 2π radianos. Se você tiver um e quiser converter no outro, você faz uma regra de 3. Uma regra de 3 bem simples.
Basta você, vou pegar aqui uma caneta um pouquinho diferente, basta você fazer isso aqui, ó. Você vai dizer que 360 graus corresponde a 2π, ou que 180 graus corresponde a π, tanto faz, né? Metade, metade. E aí você diz, o meu ângulo em graus vai corresponder a y radianos. Tá certo? Então, com uma regra de 3 simples, você resolve isso. O que a gente vai dar preferência? A gente vai dar preferência para os ângulos em radianos. Você vai ver que pouquíssimas questões vão exigir que você faça a medida em graus. Tá? Normalmente é radiano. Por quê? Porque o radiano tem uma vantagem. A grande vantagem do radiano é que ele faz uma associação direta com o comprimento do arco da circunferência. Porque veja só, olha que curioso isso. Ó. Deixa eu ver se eu estou cobrindo aqui, né? Não estou cobrindo, fiquei com medo de estar na frente do texto. Então, olha só, para qualquer circunferência que você pegue na sua vida, tá? Pode ser a circunferência aqui da caneta, pode ser de um cesto de lixo na sua casa, de um balde, de uma roda, um pneu de um carro, qualquer coisa que você possa tirar medidas aí, uma circunferência, uma bola, por exemplo. Se você tirar essas medidas, você vai ver que sempre acontece a mesma coisa. Ó. Não importa se é um objeto grande ou pequeno. Se você pegasse uma fita métrica, certo? E passasse aqui em volta, tá? Desse material redondo que você tem, certo? Esse objeto, vamos supor que você pegar só metade do arco. Só metade. Eu vou pegar a metade para a gente chegar no resultado conhecido, tá? Então, se você pegar só essa metade do arco aqui, pegou a fita métrica, tirou a medida desse arco, em metros, centímetros e tal. E você pegar e tirar a medida do raio dessa circunferência, certo? O raio da circunferência, aí você deixa na mesma unidade do arco. Se você pegar e dividir um pelo outro, como eu coloquei aqui em cima, ó, deixa eu só mudar a cor para não ficar só essa cor, né? Ó, se você pegar o comprimento da metade do arco e dividir pelo raio dessa circunferência, não importa o objeto que você pegue, sempre dá a mesma coisa. Sempre dá esse 3,14 mais uns quebradinhos, e vários quebradinhos, né? Isso aí é o que a gente chama na matemática de π, certo? Então, π basicamente é essa relação que sempre acontece quando você pega uma circunferência. Se você pegar metade do arco e dividir pelo raio, sempre vai dar esse 3,14. Eu vou arredondar, 3,14, tá bom? Sempre vai dar 3,14. E aí esse é um valor de referência importante. Por quê? Porque se eu conhecer o raio, né, por exemplo, eu tenho como pegar esse π e usá-lo para descobrir o comprimento do arco. Então dá para a gente fazer uma relação entre ângulo e o comprimento do arco. Por isso que a gente vai usar a medida em radianos. Por exemplo, isso que a gente chama de π, né, como eu peguei só metade do arco, qual seria o ângulo da metade de um arco? O ângulo da metade de um arco seria π, exatamente porque a divisão dessa metade do arco pelo raio dá 3,14, que é o que a gente chama de π. Então, na verdade, esse ângulo em radianos, ele já nos dá uma razão matemática, ele já nos dá uma relação matemática entre o arco da circunferência e o raio dela. Por isso que a gente dá preferência a usar os ângulos em radianos, porque se você tem um ângulo, e aí, por exemplo, eu quero saber quantos metros o cara andou, se for uma pista circular, por exemplo, né? Aí eu tenho como fazer a relação direta. Pego o ângulo aqui e já faço a relação direta, tá bom? Porque esse ângulo já é uma razão matemática, digamos assim. E aí, veja só, quando eu quero o comprimento de um arco, certo? O arco de uma circunferência, basta eu pegar o ângulo em radianos e multiplicar pelo raio. É por isso que na matemática você estudou que o comprimento de uma circunferência, né, é 2π vezes r. R é o raio da circunferência e 2π é uma volta completa. É como se fosse os 360 graus. Mas na verdade, se eu tiver apenas um pequeno setor circular, se você não tiver o ângulo todo, basta você pegar esse ângulo em radianos, como aquele caso, metade do arco é metade de 2π, é só π radianos. E aí você multiplica aquilo ali pelo raio, você já tem lá a medida do arco. Tá? Para qualquer outro ângulo, basta você pegar a medida dele do ângulo em radianos, né, para você medir o arco, basta você pegar o ângulo em radianos e multiplicar pelo raio, você chega no resultado. E aí a gente vai usar isso justamente para trazer o primeiro elemento importante do movimento circular, que é o deslocamento angular. O que é o deslocamento angular, meu povo? Ao invés de eu olhar o ΔS do lado de fora, que é o que você está vendo aqui, ao invés de eu olhar esse ΔS da borda e ver quantos metros, quantos centímetros o cara andou, eu vou olhar para o ângulo. Esse deslocamento nessa circunferência corresponde a esse ângulozinho aí. Aí eu vou usar essa mesma ideia da matemática, do arco de um setor circular, por exemplo, né, para poder estabelecer uma relação, que é o que você vai ver agora. Deixa eu
passar aqui para o próximo, que já está mais explicado isso. Ó. Então, veja só. Eu disse para vocês agora há pouco que se eu quiser o arco de qualquer circunferência, não precisa ser nem a circunferência toda, eu quero só um trechinho, como esse que eu separei aqui. É só você pegar a medida do ângulo em radianos, a medida desse ângulo aqui em radianos e multiplicar pelo raio. É o que a gente faz. Só que aqui eu vou dar outros nomes para os elementos, tá? Por exemplo, o arco, eu vou chamar de ΔS. ΔS é o que, meu povo? ΔS é o deslocamento. Deslocamento. Isso aqui eu ainda vou especificar, é o deslocamento linear. E já esse Δθ que eu fiz aqui, né, parece um O cortado, né, parece um O cortado, é o que eu chamo de deslocamento angular. Então eu tenho duas possibilidades. Você pode medir o deslocamento, né, calculando quantos metros, quantos centímetros o cara andou, ou eu posso simplesmente ver o ângulo de abertura. E aí a gente sempre vai dar preferência em radianos, como eu já disse antes, porque dá para você fazer uma relação direta entre os dois. Essa relação que está bem aqui em cima, certo? Essa relaçãozinha aqui. Então eu posso dizer que o ΔS é o comprimento do arco, o deslocamento angular é o ângulo em radianos e R é o raio da circunferência. Então, com essa formulazinha, essa aqui a gente vai usar bastante, viu? Com essa formulazinha aqui, a gente consegue fazer uma relação entre o deslocamento que eu tenho do lado de fora, ali por fora, deslocamento linear, e o ângulo, o grau de abertura, certo? E aí comparando, claro, relacionando sempre com o raio. Tá? Então, usando essa ideia da matemática, a gente puxa aqui essa grandeza importante para a gente, que é o deslocamento angular. Repetindo, a gente normalmente vai medir esse deslocamento angular em radianos, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Próximo ponto aqui. Do mesmo jeito como tem um deslocamento angular, também tem uma velocidade angular. Aí a velocidade angular é um pouco mais tranquilo da gente seguir, ó. Então essa eu vou dizer velocidade angular média, né? Estamos trabalhando aqui com velocidade média mesmo. E aí o que a gente vai fazer, gente? Muito simples, olha. A gente já tinha falado na parte de velocidade que você pode calcular a velocidade média pegando o ΔS e dividindo pelo tempo. E aí você tem uma velocidade no sistema internacional em metros por segundo. Ou no usual, quilômetros por hora, por aí vai. Dá para fazer a mesma coisa com as grandezas angulares. Né? Dá para você analisar, do mesmo jeito como eu vejo quantos metros por segundo o cara anda, eu posso olhar quantos radianos por segundo está sendo esse aumento da abertura aí, né? Como é que está sendo esse aumento da abertura, desse ângulo, esse deslocamento angular, né? Em função do tempo. Então, do mesmo jeito como a gente pega o ΔS e divide pelo tempo para achar a velocidade, eu posso pegar esse deslocamento angular e dividir pelo tempo, que eu tenho isso aqui, essa velocidade angular. Essa velocidade angular seria o ômega minúsculo, que fica parecendo um W para a gente, né? Mas aí seria a velocidade angular média, é só tu pegar esse deslocamento angular em radianos e dividir pelo tempo. Pode ser em graus por segundo também? Pode, mas a gente vai dar preferência em radianos por segundo, tá bom? O mesmo motivo de sempre, porque dá para fazer a relação direta desse movimento linear que acontece na borda com o movimento angular que a gente analisa aí no meio aí, né, da circunferência. Bom, vamos lá. Além disso, dá para fazer uma relação entre essa velocidade angular e a velocidade linear. Se fosse um atleta numa pista correndo, uma pista circular, eu tenho como analisar tanto do ponto de vista angular que está acontecendo, como eu posso fazer uma relação direta com o linear. Ah, eu quero saber qual é a velocidade que o atleta tem ali naquela curva. Então eu tenho como fazer a relação dos dois. Como é que a gente faz? Bem simples, usando isso que já está aqui. Ó. Então o que eu já sei? Eu já sei que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Né? Sei que a velocidade angular média é o deslocamento angular sobre o tempo, Δθ sobre ΔT. E sei, isso aqui eu já tinha dito antes, que o deslocamento linear é o angular vezes o raio. Então, já temos essas três relações aí, eu vou brincar um pouco com essas três para chegar no resultado, tá? Então, veja, eu começo aqui dizendo que velocidade é ΔS sobre ΔT. Só que quem é ΔS, meu povo? Quem é esse ΔS aqui? Esse ΔS é essa turma, ó. É Δθ vezes raio. E é o que eu vou colocar aqui do lado. Ó. Então, eu vou dizer que velocidade é... Você vai ver que eu vou substituir Δθ vezes o raio, porque é o equivalente do ΔS. É o que está marcado ali, a equação do meio. Opa, eu botei um T aqui, né? Um S, né? Para ser um T. Pronto. E agora, o que a gente vai fazer? Agora você vai perceber uma coisa, que se eu pegar esse Δθ e dividir pelo tempo, eu tenho quem? Eu tenho exatamente esse cara aqui de baixo. Ó. Isso aqui, meu povo, é a velocidade angular. Então, o resultado, eu vou só substituir, certo?
Então, a velocidade linear, a velocidade que o cara está fazendo ali na borda, pode ser dada por essa relação, velocidade angular vezes o raio, tá? Então fica bem parecido, né? Eu quero a grandeza linear, eu pego a grandeza angular e multiplico pelo raio. Eu quero o deslocamento linear, o ΔS, né? Aqui, ó, eu pego o angular, que é o deslocamento angular, multiplico pelo raio. Eu quero a velocidade linear, eu pego a velocidade angular, multiplico pelo raio. Tá? Então, basicamente, essas são as ideias que você precisa saber, né, para seguir em frente. Eu vou apresentar duas questões para vocês, duas questõezinhas, para a gente finalizar esse vídeo de hoje. Uma questão da UES de 2015 diz assim, ó, durante uma hora, o ponteiro dos minutos de um relógio de parede executa um determinado deslocamento angular. Nesse intervalo de tempo, sua velocidade angular em graus por minuto é dada por... Olha, ele pediu em graus por minuto, não é o mais comum, mas ele pode pedir. Então eu já coloquei aqui algumas informações importantes. A questão está falando do ponteiro dos minutos. E a gente sabe que o ponteiro dos minutos completa uma volta em 60 minutos, uma hora, que é 60 minutos, ou 3.600 segundos. A gente vai ver o que é mais conveniente para a gente, né? E a gente sabe que uma volta pode ser tanto entendida como 360 graus ou 2π radiano. Então, nesse caso, quando ele falar de ponteiro de relógio, você sempre vai pensar, quanto tempo esse cara demora para dar uma volta? Um ponteiro dos segundos demora 1 minuto, ou 60 segundos. Ponteiro dos minutos, a gente acabou de colocar aqui. Se fosse o ponteiro das horas tem que tomar cuidado, porque o ponteiro das horas completa uma volta em 12 horas. A galera quer dizer 24 horas, não é 12, né? De meia-noite a meio-dia, de meio-dia até meia-noite. Então vamos lá, ó. O que ele pediu de você? Ele pediu a velocidade angular e detalhe, em graus por minuto. Então o que eu vou fazer, gente? A velocidade angular nada mais é do que deslocamento angular sobre o tempo. Quem é o deslocamento angular? Então a gente está pensando no ponteiro dos minutos dando uma volta completa. Uma volta completa ele percorre 360 graus. A questão pediu em grau, eu vou manter em grau. O tempo, ele pediu em minutos. Em quanto tempo o ponteiro dos minutos dá uma volta completa? Em minutos, 60 minutos. Então eu vou escolher o 60, certo? Então vai ficar 360 dividido por 60, cancela 0 com 0. 36 dividido por 6 dá exatamente 6 graus por minuto, certo? 6 graus por minuto. Vamos lá para o gabarito, né? 6 graus por minuto é o item C de casa, beleza? Então, você usa a formulazinha, né? Vê as unidades que o cara está te pedindo e coloca aí. Bom? Primeira questão feita, vamos para a próxima. Questão da Federal da Paraíba. Na modalidade de arremesso de martelo, o atleta gira o corpo juntamente com o martelo antes de arremessá-lo. Em um treino, o atleta girou 4 vezes em 3 segundos. Deixa eu anotar isso aqui, marcar isso aqui, né? Girou 4 vezes em 3 segundos para efetuar um arremesso. Sabendo que o comprimento do braço do atleta é de 80 centímetros, desprezando o tamanho do martelo e admitindo que esse martelo descreve um movimento circular antes de ser arremessado, é correto afirmar que a velocidade com que o martelo é arremessado é de quanto? Então ele quer, olha só os itens, ó, ele quer a velocidade linear com que o martelo é arremessado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver do ponto de vista angular o que acontece e comparar com o movimento linear. Então aqui eu fiz um esquema, o braço do atleta vai funcionar como raio, vai funcionar exatamente como esse raio da circunferência. E olha só que interessante, pessoal. Ele dá 4 voltas completas em 3 segundos. Então, por isso que eu já coloquei aqui alguns dados. Ó. O raio é 80 centímetros. Como as respostas lá estavam em metros por segundo, eu boto 0,8 metro. O deslocamento angular, ele deu 4 voltas completas. Em radiano, uma volta completa é 2π. Não é 360 graus, é 2π. Então, eu multiplico 4 por 2π, dá 8π radianos. Isso aqui é o deslocamento angular. 8π radianos, 4 voltas completas. Num tempo de 3 segundos, ele quer a velocidade linear. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Primeira coisa, eu vou calcular a velocidade angular do cara. Certo? Como é que eu calculo velocidade angular? Velocidade angular é deslocamento angular sobre o tempo. Ele deu 4 voltas completas, então 8π radiano. 8π radiano dividido pelo tempo, que é de 3 segundos. Então, vai ficar a velocidade angular de 8π sobre 3 radianos por segundo. Tá? Não tem como sair muito daqui. Eu vou deixar, como eu vou precisar desse dado depois, deixa assim, porque depois a gente pode ir cancelando, vai ficando um pouquinho mais fácil a nossa vida.
E eu desapareço agora da tela para a gente continuar, porque senão eu vou riscar em cima de onde eu estou, né? Vamos para o segundo passo da nossa questão. Gente, o segundo passo, agora que nós já descobrimos a velocidade angular, é determinar qual é a velocidade linear. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? A gente tem que lembrar, e aí eu volto aqui para esse slide, ó, que a velocidade linear é a angular vezes o raio. Então, você vai fazer isso, ó, a velocidade linear é a angular vezes o raio. Bom, a angular nós acabamos de calcular, é 8π sobre 3. E o raio é 0,8. Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, como a gente não tem nada aí cancelando π, nós vamos ter que usar o π do jeito certo, né? Ter que usar o valor dele. Algumas questões arredondam para 3. No enunciado não fala nada sobre isso. Então, a gente vai transformar o π em 3,14 vezes 0,8 sobre 3. O que você vai notar? Né? A gente sabe que vai dar uma conta quebrada, mas de antemão, o que a gente percebe? Que o 3,14 dividido por 3 vai dar quase 1. Então, vai prevalecer mais esse 8 vezes 0,8 aí, que daria em torno de 6,4. Se eu olhar aqui no gabarito, a gente tem aí o item D 6,4. Então, vamos fazer essa conta rapidinho, né? Então, se você, por um acaso, pegar aí 8 vezes 3,14, como você está vendo aí na imagem, vezes 0,8 e dividir isso por 3, vai dar praticamente o que a gente tinha imaginado. Vai dar na faixa de 6,7, a velocidade vai dar aproximadamente 6,7 metros por segundo. Quando a gente vai para o enunciado, você vai ver que esse 6,7, ele não aparece aí não, né? Vai dizer assim, vixe, agora, né? Não tem 6,7. Mas aí a gente vai para aquele resultado mais próximo dele, tá? Então, o mais próximo aqui, como a gente arredondou um pouquinho, é 6,69, arredondando para 6,7, é o item D de dado, beleza? Porque se fosse um pouquinho mais de 6,7, aí a gente já ia mais aqui para o item E, já estaria mais próximo dos 7 metros por segundo, bom? Então, meu povo, fechada essa questão, aqui o ideal, se ele bota esse 6,4, o ideal era que ele considerasse o π igual a 3, né? Porque aí considerando π igual a 3 vai ficar exatamente o 6,4. Mas aqui não tem problema, quando a gente faz as contas o resultado fica mais próximo mesmo de 6,4 e o nosso gabarito está lá, é o item D de dado. Pronto, deixa eu voltar aqui. E eu vou ficando por aqui, meu povo. Essa foi nossa primeira videoaula de movimento circular. A gente vai ficar mais um tempinho conversando sobre esse assunto aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!